Bom dia! Eu sou Mercedes Vulcão e este é o Bom Dia Drag Queen, um jornal neutro, apartidário e que não tem medo de se posicionar. Hoje no nosso jornal você vai ver Lulu Callas conta pra gente quais são as dificuldades que um artista LGBT encontra em seu caminho. E no quadro Roda Viva de hoje, uma discussão seríssima. Hoje, no Bom Dia Drag Queen. Você já teve alguma dificuldade para se inserir no mundo das artes por ser um artista LGBT? Pois então, Lulu Callas tem a reportagem direcionada para você. É com você, Lulu Callas. Bom dia, Mercedes. Bom dia, rainha telespectadora. Uma movimentação online gigante está acontecendo. São festivais, lives, concertos, peças teatrais, enfim, uma gama gigante de oportunidades para novos artistas. Vamos conferir algum desses anúncios? Vamos lá? Bom, Mercedes, eu estou aqui com uma lista de anúncios. Eu vou começar aqui por um deles. É New Music Festival. Vamos lá. Alô, bom dia? É do New Music Festival? Sim, eu vi que vocês publicaram um anúncio procurando novos talentos. Eu queria me candidatar. Sim, eu sou pianista, cantora. Tenho formação, tenho experiência. Sim, já me apresentei em vários lugares. Sim, piano erudito, piano popular, canto erudito e canto popular também. Que ótimo! E já vai ser essa semana? Nossa, que maravilha! Nossa, que cachê maravilhoso! Eu só preciso saber o horário direitinho para poder me programar com a montação, amor. Eu preciso me montar antes. Sim, eu sou drag queen. Sim, eu sou um homem gay. Eu tive uma semana que eu achei que eu era hétero aí, mas já mudei de ideia. Já voltei a ser gay mesmo. Eu sou um homem gay que faz drag. Isso, peruca, salto, maquiagem. Ah, a vaga já foi preenchida? Nossa, mas... Obrigada. Bom dia. Mercedes. Pelo visto não foi dessa vez. É com você. Obrigada, Lulu Callas. Bom, não me resta outra alternativa senão chamar agora o Roda Biba. Bem-vinda, meninas! Sejam bem-vindas de volta ao Roda Biba. Nossa, parece que, sei lá, faz umas 3 semanas que eu não vejo vocês. Para, toda semana a gente tá junto. Ai, não sei, eu senti essa semana diferente. Meninas, essa semana nós temos discussões quentíssimas como sempre. Mas antes eu queria saber aqui com vocês, assim, o que vocês acham de pessoas que vão trabalhar de ressaca? Eu queria saber, assim, Vera Ronzella, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, é claro e nítido que é um desrespeito total com, se a gente fosse, vamos supor, vou pegar, por exemplo, uma drag, aqui do grupo, por exemplo. Vou usar uma drag, vou pegar a Delores como exemplo. Eu acho uma falta de respeito e compromisso com o contratante, né? Primeiro você chegar para trabalhar de ressaca, ainda mais numa grande emissora desse país maravilhoso. Eu sinceramente acho assim, quer beber? Beba em casa, fique em casa. Se você tem compromisso no dia seguinte, não beba. Se vai dirigir, não beba. Se vai trabalhar, não beba. É bem simples. Mas a Lulu tem muito mais tempo de profissão. Ela já pode ter visto várias pessoas indo trabalhar de ressaca. Olha, eu mesma já fui trabalhar de ressaca várias vezes e não condeno. Não condeno, mas eu aprendi truques incríveis para que você acorde no dia seguinte como se nada tivesse acontecendo. Mas eu não condeno, gente. Outra coisa, a gente tá vivendo um momento tão difícil, se a gente não puder também desforrar em outras coisas, que saco, né? Temos já que ficar tudo trancado dentro de casa, vamos aproveitar. E você já tá trancado dentro de casa, logo você vai beber dentro de casa, logo você vai trabalhar dentro da tua casa. Então, assim, nesse momento tá liberado trabalhar de ressaca. Mas, Alex, eu sei que pensa diferente. Olha, na verdade, Lulu, eu vivo de ressaca, né, gente? O meu dia seguinte é a ressaca. Então, assim, eu sou a última pessoa que pode condenar. Eu aprendi um truque muito legal com a Minerva. Beijo, Minerva! Que é
água. Água. Você chegou em casa, você tenha sempre reservado. Se você gosta de água gelada, bote várias aguinhas na geladeira e deixe todos do ladinho da sua cama. À noite, ó, pá, pá, pá. Eu, pelo menos, sempre tenho esse costume de acordar à noite com sede, normalmente, porque estou sempre de ressaca, não é mesmo? Então tô eu lá, pá, e vou tomando aguinha, água. Só que eu concordo numa coisa. Para render bem o trabalho, é bom você pensar. Reserva um dia que você está de folga. É melhor para você e para todo mundo. Porque no dia seguinte, a ressaca, gente, ninguém merece. Olha, eu vou responder essa pergunta. Eu gostaria de direcionar a minha resposta a essa senhora que tá com esse capacete aí hoje. Tem Tá duas parecendo aqui. uma cabeça de... A cabeça de cortiça, de fazer peruca com uma peruca em cima. É o seguinte, Vera Ronzella, eu parto do pressuposto, Mercedes, que cada um tem a sua vida e a pessoa faz o que ela bem entender com a sua vida. Né? Deixa eu anotar Assim, aí, que vai vir troco. Essa empresa não tá me pagando. A gente já tá indo pro 20º programa e eu não recebi nada até agora. Então, assim... 21º. Então, e não recebi nada. Ela errou porque tá manguaçada, né? Então, é o seguinte, eu acho que você podia cuidar mais da sua vida, Vera. Mais da sua vida, que eu acho que ela tá bem torta. E é o seguinte, eu acho que as pessoas podem ir... Eu já fiz muito isso, e faço ainda, de ir... Eu me acabava na gambiarra e segunda-feira ia trabalhar, zumbi. E é isso. E eu não tenho esse babado de beber água, não, menina. Eu sofro mesmo. Eu não consigo. Não consigo acordar. Sério? Hoje eu tô na água. Eu também, quando eu vou gravar, eu vou estar na água também, não dá mais. Depois eu vejo o Bom Dia, eu falo, por que eu falei isso? Mercedes, tira essa coisa. Então eu prefiro não beber mais. Ô, Delores, Trabalhando, se for trabalhar, não beba, né? ô, Delores, eu só queria te dizer que assim, você não recebeu nada até agora, porque toda a verba da nossa monetização, até o presente momento, ela foi destinada para pagar royalties para Netflix, porque a gente tem a Alexia aqui, então a gente teve que pagar para Netflix essa permissão. Entendi. Mas a Alexia tá aqui, E eu eu? tô vendo a cantora do Rock 7. E eu que me fodo, né? Bom, Ai, obrigada. Da cantora do Rock 7, a outra parecendo a Sônia Abrão. Eu voltei. Maravilhosa. Você mesmo, Que- Delores. Mas É eu gente, mesma? Nicole Kidman está entre nós. Gente, olha o Delores, essa ruiva, essa coisa, esse fogo, Nicole essa coisa Kidman. louca. É Eu achei que a Nicole. Sônia Abrão tinha descolorido o cabelo. Gente, mas alguém chamou a vovó Mafalda hoje pra gravar com a gente? Tumba, tá. olha, esse fogo tá um pouco apagado, viu, Alexia? Não queria dizer nada não, mas esse fogo da Delores aí tá... Ó, Tá meio murcho? tá meio murcho hoje. Mas então, agora eu quero ir aqui para a pergunta principal, que nós temos aqui um convidado que, olha, menina, é um É convidado, gostoso? viu? Mas, Mercedes, me fala um pouco mais desse convidado. Como que é pra você? Ah, ele é um cara Tá. incrível, é um amigo meu que eu conheci aí na vida, entendeu? E ele é um baita de um ator, trabalha com cinema. Deixa que ele mesmo se apresente, escuta. Vamos ver quem é. Quem será? Bom dia, Drag Queen. É um prazer estar aqui. Eu sou o Fábio Vietelli, eu sou ator, também sou cantor e sou LGBT. E trabalhando no meio artístico, nessa sociedade em que predominam os signos heterossexuais, a gente percebe que muitas portas podem se fechar quando a gente se posiciona como artista LGBT. O universo das artes, mesmo sendo tradicionalmente mais progressista e habitado por muitos corpos LGBTs, ainda sofre de preconceito dentro do próprio meio, o que faz com que muitos artistas nunca venham a sair do armário. Nos últimos anos a gente viu muitos artistas vindo a público se pronunciar sobre as suas sexualidades, mas muitos ainda preferem não se assumir. Eu queria saber de vocês, meninas, Mercedes, Alexia, Lulu, Delores e Vera, nessa era em que a gente luta sem parar pelos nossos direitos e que a representatividade é uma arma fundamental para essa luta, como é que vocês veem esse artista que é LGBT e que não se assume, que não se posiciona, que é uma potência na mídia, que poderia ocupar um espaço importante na comunidade, que poderia levantar a voz pela nossa existência,
mas que nada faz, que se cala, omite e muitas vezes até mente sobre a sua orientação sexual. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Eu estou ansioso por esse debate, eu sou um grande fã do programa, sou um grande fã de todas vocês e também muito grato pelo convite. Um cheiro. Interessante, achei polêmica essa pergunta, achei muito polêmica. Alexia, tá tudo bem aí? Olha. Desculpa, eu. Oi? O que você perguntou, Mercedes? Já que estamos com você aqui, Alexia, gostaria de responder essa pergunta? Eu acho que são. Só um minutinho. Obrigada, tá? Vicelli, querido, maravilhoso, já entrevistei ele, maravilhoso, grande ator, grande cantor, grande performer. Menina, eu acho que é o seguinte, existem duas linhas de pensamento. Primeiro, eu acho que a gente tem que sempre observar qual é a história desse artista para poder entender. Acho que hoje em dia é muito mais fácil você se assumir. Eu que sou de 68, na verdade era muito mais difícil, porque as pessoas elas não tinham essa opção. Se elas fossem gays, elas tinham que fingir que eram heterossexuais para poder trabalhar, né? Hoje em dia, eu acho que o mundo talvez seja um pouco mais permissivo. Eu não sei. Tem que analisar a questão num lugar mais amplo. Você acha que é por isso que a Lu Callas revelou que era hétero no último episódio? Pra tentar se adequar? Você tá pegando o pé de um ato falho de Lulu. Lulu, ela... Olha, Lulu, se Lulu fosse hétero, meu amor, eu era a primeira. Era a primeira. Mas, voltando, eu acho que a gente tem que analisar primeiro a situação da pessoa, o tipo de trabalho que ela desenvolve. E muitas vezes o métier dela é muito homofóbico. E às vezes, para poder seguir um sonho ou seguir uma carreira, ela prefere se estabilizar para no futuro poder revelar isso. Porque eu acho que essa coisa de se assumir é tão anos 80. Por que gay tem que se assumir? Por que hétero não se assume hétero, mas o gay tem que se assumir gay? Entende? Só que assim, e também por outro lado, eu acho um grande desperdício quando a pessoa tem uma grande potência dentro da comunidade, podendo fazer o bem e usando a sua imagem para os outros, para que os outros possam ter voz, ele não fazer o uso disso, né? Então, assim, eu não condeno e nem cancelo, mas eu acho que é muito importante a gente sempre analisar o contexto geral. Mas eu acho que a Vera, um dia conversando com ela tem uma posição mais como direi, direta do que eu. Não é, Vera? Eu concordo muito com o que você falou, Alex. Acho que tudo depende do contexto em que aquele artista ou aquela pessoa gay está envolvida, né? Porque a gente não está falando só... Não, e também não só a pessoa gay, né? O LGBTQIA+, como um todo, né? Mas a gente tá... Lógico que pra gente é muito mais fácil falar no meio artístico porque todos nós vivemos hoje em função dele. Eu lembro muito que quando eu vim para São Paulo para tentar a carreira como ator, essas coisas, eu tinha aquele padrão de você querer mostrar que você é homenzinho, porque senão você não conseguia grandes papéis em teatro e televisão, né? Porque se você se assumir gay, vão falar, mas nunca vai conseguir ver você como o par romântico da Luana Piovani, você não vai ser o par romântico da Ana Paula Arósio. Então mostra que você tem que mostrar uma certa virilidade, que é a figura masculina, para poder conseguir. Outro caso também, que também rola muito preconceito no meio do esporte, né? Você vê os ginastas olímpicos, quanto que eles aturaram de às vezes, assédio dos próprios treinadores, e eles não podiam falar que tinham sido assediados porque eles teriam que se assumir gays. Então, vem muito da gente entender a época e o contexto das pessoas que estão em volta. Hoje, artistas que são assumidos, e a gente tem vários, e não usam sua voz a favor da causa LGBTQIA+, eu acho, sim, um desperdício. Devia ter ficado quieta. Não precisava chegar a público e falar, eu sou gay, não sei o quê. Porque para que você usa a sua voz? Acho que a gente está aqui para quebrar barreiras e mostrar que, independente de qual área, independente de qual profissão, somos iguais, não tem uma diferença se eu vou chupar uma pepeca ou uma rola mais tarde, isso é indiferente meu, né? E somos profissionais assim como tudo. É uma mania de achar que
LGBTQIA+, é uma doença e a gente não pode se assumir porque não consegue os mesmos... Isso eu acho que entra num assunto tão mais dentro, mas a Delores trabalhou muito tempo com companhia de teatro. Ela talvez possa falar de... Ela pode ter conhecido inúmeros atores que passaram ali e não podiam abrir a boca. Nem né? conheço. Obrigado, Delores. Passamos a vez para... Agora, Lulu! Você tá achando errado. Enfim, mas eu acho que vai muito para esse lugar de... Eu concordo completamente com o que vocês estão falando, porque tem essa coisa de... o que a Alexia colocou. Ninguém se sai do armário como hétero, né? Eu acho que essa coisa de querer cuidar muito da vida do outro é isso. O grande problema é que a gente está sempre querendo... rotular, ou querendo saber, ou querendo... Porque essas coisas deviam ser tão natural, gente, né? Tipo, com quem se relaciona, ou se deixa de fazer ou não. Isso é cada um, sabe assim? Só que eu acho que tem uma coisa assim, eu também acho que essa pessoa que e hoje ela não, né? Eu entendo que a gente vivia um tempo antigamente muito difícil para que as pessoas pudessem se colocar, né, como... Porque isso dependia muito da história que essa pessoa estava vivendo. Por exemplo, um cara que estava fazendo uma novela, sei lá, 20 anos atrás, não podia hoje simplesmente falar assim, olha, eu sou né, e é isso. Porque senão perde o status de galã, perde o patrocínio, né, perde tudo, a grana. E hoje em dia, essa pessoa não fazer, eu acho que acaba sendo um desserviço também. Não que ela precisa ser obrigada, mas assim, é isso. Se ela tem uma voz, se ela é uma potência, se ela é alguma coisa significante para a cena, faz todo sentido sim ela pegar e levantar a bandeira, porque é isso. A gente precisa ocupar esses lugares, a gente precisa mostrar que a gente tá nesses lugares, né? Tipo, tem na TV, tem no canto, tem... enfim, tem em todos os lugares, né? Então, acho que hoje em dia, com tudo que a gente está vivendo, com essa atualização das coisas, a gente não se posicionar e não de fato abraçar a comunidade, eu acho complicado, acho bem ruim. E você, Lulu Callas? Olha, eu quero iniciar as minhas palavras dizendo que, assim, eu passei uma semana achando que eu era hétero, mas já voltei a ser gay, as minhas convicções gays, assim, estão cada vez mais efetivas, que realmente toda vez que eu olho no espelho eu vejo uma bichona refletida e feliz. Glória a Deus! Como eu amo, gente, como eu amo, gente. Ao original, né? Mas, assim, todas vocês falaram, depende do lugar, depende da situação a qual o artista está inserido. Eu acho que vale que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA do mundo. É o país que mais violenta física, psicologicamente, moralmente as pessoas LGBTQIA. E, fazendo um paralelo com essa história do barco que foi tão dita nesse período, se você está num barco, num iate, numa lancha ou num bote, que seja, você vê uma pessoa se afogando, você vai deixar? Não. A minha natureza, pelo menos a minha natureza, é de não deixar. E uma vez que você é uma pessoa LGBTQIA, você está no mesmo mar que todos nós. Então, assim, na minha opinião, você é um pouco mais contundente que todas. E, na minha opinião, a pessoa tem que se assumir, sim. Ela precisa deixar bem clara a posição dela em relação a tudo isso que está acontecendo, até para que ela possa mudar esse jogo. E nós só vamos mudar este jogo a partir do momento em que todos nós, furar essa bolha, estourar essa situação, quando fizermos uma pressão de fora para dentro e uma pressão de dentro para fora. É só assim que a gente vai mudar alguma coisa. Então, assim, veja o exemplo da Bruna Linsmeyer, que é uma atriz que está aí fazendo o trabalho dela, uma postura incrível, e ela se declara lésbica tranquilamente. O tom que ela fala é um tom extremamente educado, elegante, forte, firme, né? Então, assim, muito depende do como você se coloca como pessoa LGBTQIA.
Uma coisa é você sair chutando balde, brigando com todo mundo, você só vai potencializar a tensão existente. Agora, você usar de inteligência para poder se assumir e lutar pelos direitos e não perder nenhum dos, entre aspas, privilégio que você, como pessoa em destaque, famosa, tem, isso é uma inteligência, né? Vou citar o exemplo, e a verdade um dia vai vir à tona. Veja o exemplo do ator de Hollywood, o Rock Hudson, que passou a vida inteira, né, disfarçando o fato de ser gay, e lá no final da vida e depois da morte dele, de fato, se comprovou tudo isso. Então, se nós continuarmos a viver nesse sistema, escondendo nós artistas em geral e pessoas famosas, né? Eu não gosto de falar celebridades, porque para mim celebridade é Gandhi, é Martin Luther King. Para mim celebridade é esse tipo de pessoa. Pessoa que realmente mudou o mundo, né? Eu prefiro tratar as pessoas que estão em evidência na mídia como famosos, né? Então, assim, você usar esse poder para salvar as pessoas, né? Você usar esse poder, você ter inteligência de se colocar e transformar para que essa repetição de modelo não aconteça, né? E uma coisa, seja um ator, uma atriz LGBT, uma atriz trans, um ator trans, etc. e tal. Ele é ator, ele tem treinamento para executar qualquer papel, ele estuda. É muito bonito o que você está falando, mas não é, nem sempre é assim, Lulu. A gente sabe, assim, eu estou falando de experiência própria. Eu já ouvi de diretor de teatro dizer assim, você vai ser sempre o chaveirinho de hétero, porque você não tem perfil para fazer uma personagem, um galã, você não tem perfil para fazer uma coisa. E, infelizmente, nessa profissão, a gente não escapa do rótulo. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Sim. É maravilhoso estar falando, é incrível. Mas a gente, eu acho, Lulu, que tudo isso a gente vem para esse lugar do atual. Eu acho que hoje é isso. A partir de hoje, a pessoa, eu acho que alguém começou a atrapalhar aqui. Calma aí. Ah, gente, enfim, a pessoa não se colocar nesse lugar, eu acho ótimo. Mas é o que eu também acho que é o que a Alexia falou, porque assim, eu também tinha esse medo. Porque a minha trajetória era querer ser ator e querer fazer grandes papéis em teatro e tudo mais. E quando você faz... E quando eu fazia personagens femininos, teve uma época em Bauru que eu comecei a fazer personagens femininos, eu e um amigo, em parceria em espetáculo, e tinha uma diretora que sempre colocava eu como personagem feminino. E aí eu comecei a recusar, porque eu falei assim, se eu começar a fazer só personagem feminino, eu só vou fazer personagem feminino. E eu não quero isso pra mim. Então, eu entrei nesse lugar de não querer me cristalizar, e aí é que eu virei, entendeu? E olha só o que você virou, né? Mas então, gente... Mas é isso, mas a gente vive nesse lugar. Mas você tá certa, Lulu. O certo é isso. Eu acho que o certo é isso. Mas, infelizmente, não é a realidade. Não é a realidade. Mas, então, você entende a realidade, você elabora se está satisfeito ou não com a realidade para você alterar isso, né? Então, pegando o próprio exemplo do Fábio, né? O Fábio, uma vez, ele fez um post mostrando vários papéis que ele fez, né? E ele consegue fazer desde a bichona feminada, desmunhequeira, até um machãozão. E ele é um ator, ele estuda para isso. E nós precisamos, eu sei que o cenário atual é esse, mas nós precisamos alterar este cenário. Uma pessoa LGBTQIA+, ela pode fazer qualquer papel, ela pode executar qualquer música, ela pode, enfim, se for... É que geralmente isso mais acontece nas artes cênicas, né? E música também entra como arte cênica. Sim, então, assim, claro, nós precisamos educar tanto contratantes quanto público, porque além de tudo isso, existe o estigma do sex appeal. Né? O ator é lindo demais e se ele se declarar gay, ele vai perder todo o cartaz que ele tem com o público. Mas, assim, as pessoas também precisam entender que este ator, ele tem a característica pessoal e a característica de trabalho dele. E que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o fato de essas pessoas que estão em evidência, que têm uma voz, uma formação de opinião muito grande, de fato, elas precisam se vestir com a causa. E pegando um exemplo muito importante, você vê que muitos atores que não são pessoas LGBTQIA já interpretaram personagens LGBTQIA. Por que não, de fato, colocar uma pessoa LGBTQIA para executar? Então, mas...
que fez uma novela. Eu me lembro do Bruno Galhaço, que fez uma novela que ele era. Eu não me lembro porque eu não assisto televisão, gente. América. Televisão. Então, ele fez. Ele não é gay. E ele fez um trabalho que ele fazia um papel de gay. Por que não colocar de fato um ator gay para fazer isso? Não, exatamente. Mas eu acho, Lulu, que essa discussão ela está sendo atualizada. Porque, por exemplo, a gente teve o caso da Renata Sorrah, que o autor da novela escreveu o personagem para ela, um personagem trans. E a Renata Sorrah falou: não vou fazer porque eu não sou. E falou assim: acho que quem vai fazer isso aí vai ser a Nanny People. Ela vai... porque o personagem, a princípio, era direcionado para Renata Sorrah. E a Renata falou assim: eu não tenho local de fala. Então, acho que essa desconstrução tá vindo à tona agora. Assim. Então, assim... Agora é recente. É recente. Então, assim... E eu acho que é isso. A gente precisa atualizar e precisa mostrar para essas pessoas, assim... Gente, quem tem local de fala é que tem que falar. Né? Exatamente. Só que isso, gente... Se nós não fizermos isso agora, que o mundo está revendo todos os valores diante da pandemia, diante de tudo isso, que tudo veio à tona, discussões sobre racismo, discussões sobre machismo, discussões questão de sobre... peso. Eu acho que... Se nós não aproveitarmos essa onda, nós vamos mais uma vez, a onda vai passar e a gente não vai pegar essa onda e vamos ter que todo mundo continuar dentro desse aquário que a gente está. Então, assim, a minha opinião é contundente. Só pegando um outro exemplo, a Esther Góes, na primeira manifestação gay, no final dos anos 80, aqui em São Paulo, ela pegou o microfone na frente do Teatro Municipal. Ela não é uma pessoa LGBTQ, ela não é lésbica. Ela catou o microfone e ela usou a influência dela como Esther Góes para justamente poder começar a mudar essa situação. Quando a gente estuda a história da parada aqui em São Paulo, até fica aqui no vídeo para assistir o nosso vídeo da parada, que já falamos sobre a parada online, né? Então, assim, ela coloca isso, ela usou, ela que nem é uma pessoa, usou esse poder, assim como outras pessoas que não são LGBTQ estão usando essa voz para isso. Então, se pessoas que não são LGBTQIA estão usando a voz delas, eu acho muito natural as que são, de fato, aproveitarem esse momento para resolverem suas questões internas e transformarem questões externas e sociais, né? Então, assim, minha gente, não deixe para amanhã o que você pode resolver hoje, né? E o que você acha, Mercedes, porque eu já falei demais. Então, eu acho assim, eu acho que essa é uma questão que envolve também subjetividades pessoais de cada indivíduo. Então, por exemplo, por mais que eu concorde com vocês em relação à questão de que é um desserviço uma pessoa LGBT não se posicionar em relação a isso publicamente, eu acho também que cada pessoa, cada indivíduo também tem um período de maturação interna em relação a esse assunto, em relação à sua própria família, à sociedade. Eu acho que são questões complexas, assim, que por mais que eu também milite em relação assim, não, gente, tem que todo mundo se assumir mesmo, que quem tem que se assumir, botar a cara, dar a cara a tapa e falar, vamos mudar o status quo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem esse período individual que, tipo assim, a gente não sabe aonde o calo aperta em cada um. A gente não sabe aonde isso pega. E essas questões também financeiras, eu acho que também isso também precisa ser levado em conta, porque às vezes é o ganha-pão da pessoa, né? A pessoa... Tudo nas artes, né? A gente sabe como a gente ganha mal. As coisas podem virar de uma hora para outra, virar de cabeça para baixo e você nunca mais conseguir trabalho nenhum na área que é a sua área. Não, é porque assim, depende de quem é. Por exemplo, quando a Lulu fala assim, Esther Góes, gata, Esther Góes, meu amor. Já é uma coisa, entendeu? É o Nanini, depois de anos, que assumir. Só que assim, se ele vai fazer novela na Globo, ele é o Nanini. Aí. Sabe assim? É diferente de eu, Beto, sei lá, do início da minha carreira, querendo muito ser ator e chegar no momento e falar assim, putz, se eu falar, ou se eu desmunhecar, o que, sabe assim? Entrar nessa loucura. Então, é isso. Esses grandes nomes são fodas, são pessoas fodas. Sim, e sem contar o preconceito que a mídia gera com o estereótipo. Agora eu vou falar no universo gay, porque eu acho que é o universo que todos nós aqui podemos falar. O estereótipo do gay na mídia, né? Se ele é muito bonito, não pode falar que ele é gay, porque ele é o galã. Então a gay tem que ter sempre aquela pessoa com o estereótipo caricato
para fazer os personagens caricatos. Uma vez eu vi uma matéria do Heath Ledger, aquele que faleceu, que era o Coringa, logo quando ele fez o Brokeback Mountain. Ele vira e fala... eu fiquei muito triste quando eu percebi que não abriram testes para pessoas gays interpretarem os dois personagens. Aí eles falaram assim, não, mas é porque o casting gay... Isso que a gente tá falando dos Estados Unidos, tá? Isso porque o casting para os personagens gays, eles não eram bonitos. Só vinha gay feia fazer. Aí, aí ele falou assim, mas não entendo. O porquê não pode ter o galã gay? O porquê o gay não pode ser o galã hétero? Mas aí a gente já entra também na questão de padrões de beleza, né? E o quanto também, para você aparecer enquanto gay, é até aceitável, mas assim, é aceitável desde que você seja o galã. Tipo assim, por exemplo, nesse caso. E que você tem uma performance heteronormativa. Exatamente. Ou estereotipada, afeminada, como chaveirinho de hétero, né? Como a gente tá acostumado a ver, os extremos, né? Então, tipo, é como se também eliminassem as subjetividades das diversas possibilidades de ser homossexual. Né? Então, só que a gente está falando isso de uma grande mídia, mas também está na hora de pessoas LGBTQIA que são autores, que são escritores, começarem a desenvolver projetos, novelas e peças e por aí vai, e concertos e shows, e abrirem espaço para outros artistas poderem trabalhar. Então, a gente está falando só da esfera de famosos, mas também existe toda uma gama de artistas que compõem uma grande obra. Então, assim, é a hora da gente fomentar esse desenvolvimento de compositores, escritores, roteiristas, cineastas, para que a gente possa mostrar de fato quem a gente é e ganhar esse espaço. Mais uma vez, é a bolha sendo furada de fora para dentro e de dentro para fora, né? E aí, assim, a gente falou, né, a gente falou de pessoas em evidência, né? Como a gente falou, Esther Góes, o Marco Nanini. Tem também um caso super forte em Hollywood, que é o Zachary Quinto, que fez o Spock na coisa. E ele é um gay assumido, né? E que também, ele fez o Spock e depois ele não fez mais nada, né? Mas é justamente a gente transformar essa situação nesse 360. De projetos e pessoas e peças e emissoras. Não é criar uma realidade paralela. Não é criar uma emissora gay, não é isso. Mas é de fato existir esse 360 e mostrar, mais uma vez eu digo, educação de público e educação de contratante. As pessoas precisam entender que nós, LGBTQIA, podemos fazer quaisquer papéis, executar quaisquer canções. E ocupar esses espaços. Bom, então eu gostaria aqui de encerrar essa discussão de hoje, porque também ela dá muito pano pra manga, né? Posso falar uma coisa para as pessoas entenderem? Que aqui a gente coloca como as coisas são e como deveriam ser. Porque eu acho que é isso, né? Não é que a gente aqui está dizendo que não tem nada a ver. Não, tem que usar sim o seu poder. Mas existe a diferença entre como é e como deveria ser. E aí a gente está aqui nessa discussão para que seja melhor. E é isso. Exatamente. Bom, aí eu queria deixar aqui, então, registrado aqui, cineastas, emissoras, contratem a gente para representar heterossexuais. Por favor. Eu não consigo! Ó, Lulu é muito boa, Vera também. Eu tenho um pouco de dificuldade. Eu não consigo! Com Delores. A Mercedes consegue. Mercedes é maravilhosa. Eu dou uma reboladinha, não consigo. Ela é boa, ela convence. Quando ela quer fazer a vozona, ela faz. Betão consegue. Aí, ó. Bom, meninas, então a gente podia continuar com esse assunto aqui durante horas, mas acho melhor encerrar esse programa. Agradeço a presença de todas vocês, agradeço ao Fábio, querido. Muito obrigada por mandar seu vídeo. Gracinha. Fábio. Maravilhoso. E aí agora... inteligente, maravilhoso. E aí agora eu queria pedir para vocês assim que estão assistindo, tá gostando do nosso programa, tá gostando do nosso canal? Então, gente, compartilha, manda isso para todo mundo, sabe? Se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo que você pode, curte o vídeo, comenta aqui embaixo, porque isso ajuda bastante a gente. E não só porque a gente gosta de interação também, sabe? A gente é dessas, arroz de festa. Então, é isso.
Pode subir os créditos e até semana que Beijo! vem. Vera, tô super curiosa pra saber quem que era no interfone. Você acredita que o porteiro me interfona, porque meu JP, meu amigo, mora aqui no prédio. Ele me interfona pra saber se o JP tá aqui. Você fica cuidando da vida alheia, né, Vera? É fofoqueira, né, que a gente fala. Não, mas eu tenho um canal aqui em casa, o 4, que é o canal do elevador. Eu assisto ele todos os dias. Eu sei quem chega e quem sai do prédio. Eu Mas você fico não tem lá. televisão? Eu Vai fazer visualizei. um bolo, vai Bota fazer no projetor. Ai, projetor, por favor. Ai. Com a pipoca e vendo o número 4. Aí eu só ligo pro síndico. Eu falo, você viu que a vagabunda do 502 chegou, né? Com outro. A próxima vez que eu for no seu prédio, a próxima vez eu já vou entrar assim nas câmeras, ó. Bom, você não mora no seu prédio, Eu Vera. desligo o elevador daqui, querida. A senhora não sobe. Bom, você não mora no seu prédio, imagina, eu ia tampar as câmeras. Eu não quero saber da sua vida, Lulu. Eu te pergunto alguma coisa? Nossa, que É agressiva. E outros aí que curaram até a ressaca no meio desse Roda Viva que eu Quem que tá de ressaca? Nossa, eu não acho que curou, não. Eu não acho que curou, não. Tá. Caralho, eu tô A ressaca é tão grande que nem rolou o cabelo. Veio com ele liso mesmo. Saiu do banho e veio. Ah, mas tá tão linda. Eu amo essa peruca. Não é peruca não, você acredita que é natural? Seu? Olha.